Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia, a sua jornada semanal pelo sobrenatural, pelo bizarro. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim e eu tenho outras redes sociais como Instagram e TikTok, onde eu conto histórias de terror, conto creepypastas, casos criminais, então me segue lá se você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje eu selecionei histórias de seguidores aqui que vão te deixar arrepiado, então fica aí que você vai gostar. Mas agora chega de enrolação e vamos partir pro episódio, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. A primeira história que eu vou contar hoje é da minha seguidora Fabiane. E a Fabiane contou que o avô dela estava muito doente. Assim, ele já estava bem velhinho, já estava com a saúde muito debilitada, né, por causa da idade. E ele vinha enfrentando uma série de questões ali de saúde que estavam sendo bem difíceis para ele. Até que em 2019 ele descansou. E depois da morte do avô dela, a Fabiane, a filhinha dela pequena e o pai dela se mudaram para a casa desse avô porque a casa tinha ficado vazia, não tinha ninguém morando lá. E assim que eles se mudaram, eles notaram que a energia da casa era bem densa, sabe? Era uma energia pesada, eles se sentiam observados, era uma coisa meio obscura mesmo, sabe? A sensação que ela tinha é que era uma casa obscura. Um dia, a Fabiana estava na sala com a filhinha dela, estava brincando ali, e de repente ela escutou uma voz chamando o pai dela. Só que era a voz dela, da Fabiane. Tipo assim, ela chamou essa voz, chamou o pai dela do jeito que a Fabiane costuma chamar o pai dela. Ela falou que na hora ela congelou e ficou, tipo, parada olhando. Ela viu o pai dela, porque ela estava na sala, dava para ver o corredor, enfim. Ela viu o pai dela sair do banheiro e ir até a cozinha de onde estava vindo esse som e responder como se fosse a Fabiane. Só que quando ele chegou lá, claro, não tinha ninguém. E aí ele voltou confuso, deu de cara com ela na sala e falou: Ó, é aqui que você tá e tal. E ela falou: Não fui eu que te chamei. Eu não sei o que foi isso. E aí o pai dela ficou tipo: Ah, você tá brincando, porque foi muito nítido, foi muito claro. E ela falou: Pai, eu não tô brincando, não fui eu que te chamei, eu não sei que voz foi essa, o que foi isso. O pai dela ficou meio sem acreditar, mas tipo falou: Ah, então é a morte me chamando, deixa pra lá, não vou nem atender. Brincou com a situação e ficou por isso mesmo. E isso se repetiu várias vezes, sabe? Eles já passaram por essa situação de uma voz chamar o pai ou chamar ela, Fabiane, e não ser da pessoa. Depois disso, a Fabiane decidiu que ela ia dar uma geral na casa, dar uma limpeza mesmo, limpar tudo, tirar tudo e realmente fazer isso assim, com a intenção de tirar essa energia ruim da casa. Ela falou que deu um trabalhão, mas que realmente, quando ela terminou de fazer isso, a casa era outra. Era outra energia, era uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila. Porém, isso de ficar ouvindo vozes chamando não acabou, porque isso acontece até hoje. Ou a Fabiana escuta o pai dela chamando ela, ou vice-versa, e quando eles vão procurar, nunca é a pessoa, enfim, nunca a pessoa tá ali, é só essa voz que fica chamando. E recentemente a Fabiana estava em casa sozinha com a filha dela e ela escutou a filha dela chamando ela. Ela foi até o quarto, chegou lá e perguntou para a menina: Oi, filha, o que você quer? E a filha dela ficou olhando para ela, tipo: O quê? Eu não te chamei. E aí a Fabiane viu que realmente isso não vai parar de acontecer. Mas assim, como é só isso que acontece e não tem nada demais, ela só meio que deixa isso pra lá. É só uma coisa estranha que acontece na casa dela e que ela não tem muita explicação. A próxima história é da minha seguidora Ana Paula. E a Ana Paula contou que quando ela tinha 9 anos, o irmão dela teve um sonho que ele estava falecendo num acidente de carro. Ele acordou super apavorado, contando essa história para todo mundo, falando que tinha sido muito real. E ele estava muito apavorado. A Ana Paula e esse irmão, eles tinham uma relação muito próxima. Ele tinha 17 anos, era muito fã de rock, ele era um cara muito legal, era um irmão super protetor, incrível, sabe? Aquele irmão muito companheiro mesmo. Era o irmão da Ana Paula. Então a Ana Paula ficou muito preocupada com esse sonho que ele teve, né? Porque foi um sonho estranho. Mas passou um tempo, não aconteceu nada, até que um belo dia o irmão dela saiu de casa e ele não voltou mais. Ele realmente teve um acidente de carro e realmente perdeu a vida dessa maneira.
Foi uma situação muito traumática para a família da Ana Paula e principalmente para ela, porque ele era muito próximo dela, então ele fez muita falta para ela. E assim, por ser uma situação que foi abrupta, né? Do nada aconteceu isso, esse acidente, não teve nem como ninguém se preparar para nada. Então foi uma situação muito tensa para todo mundo, muito triste. Infelizmente, o velório teve que ser com o caixão lacrado, fechado. Então, mais uma coisa que magoou toda a família da Ana Paula e a ela também, porque eles não conseguiram nem dar um último adeus para ele. Mas apesar disso, o velório enterro do irmão dela foi muito bonito. Ela falou que todos os amigos dele compareceram, que foi uma homenagem assim enorme, tava todo mundo ali para homenagear mesmo e mostrar o quanto ele tinha sido incrível em vida. Eles tocaram a música favorita dele, que é Knocking on Heaven's Door, do Guns N' Roses. Então foi assim, foi uma situação muito triste, mas também muito bonita. Depois do enterro, a família toda foi caminhando, né, pelo cemitério, e aí a Ana Paula parou na porta do cemitério e ficou esperando a mãe dela, os parentes dela chegarem. E ela estava ali olhando para o céu quando ela viu uma nuvem que era exatamente no formato de um cavalo alado com um menino em cima do cavalo. E ela falou que ainda parecia que a mão desse menino estava se mexendo, acenando, tipo, dando um tchau. Ela olhou para aquilo ali e ela ficou congelada olhando, sem acreditar no que ela estava vendo, porque era muito nítido. Parecia, assim, coisa de filme, de desenho animado, de tão perfeito que era. Na hora, ela chamou um primo dela e falou: Cara, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo essa nuvem? E ela falou que o primo dela caiu na gargalhada e falou: Não, não tem nada ali, é uma nuvem normal. Quando a Ana Paula virou para olhar para o primo e falar: Como assim? Você não tá vendo essa nuvem desse jeito? E ela voltou para olhar para a nuvem não era mais daquele jeito, era uma nuvem normal, sabe? Uma nuvem branquinha, normal. Ela falou que foi um choque, porque ela tem certeza do que ela viu e como que a nuvem mudou assim de uma hora para outra. Foi aí que caiu a ficha dela, que isso que ela viu foi o jeito que o irmão dela teve de se despedir dela. E ela nunca mais esqueceu esse momento, porque ficou marcado na memória dela. A segunda história da Ana Paula aconteceu quando ela tinha 17 anos e ela morava numa casa que ela via muitos vultos. E assim, ela já via vultos normalmente, mas nessa casa era mais concentrado. Só que em todas as vezes também que a Ana Paula teve alguma experiência assim de ver vultos, ela só via uma forma meio sem nada, sabe? Sem nenhum detalhe. Era só uma forma mesmo que se movimentava. Nessa época, a Ana Paula estava em depressão, então ela ficava muito tempo dentro do quarto dela, desenhando, sabe, ficando quietinha. E nesse dia que aconteceu isso, estava muito calor e ela estava dormindo com a porta da sacada do quarto dela aberta. Ela falou que tinha uma cortina, que ela fechou essa cortina, mas deixou a porta em si aberta para o ar entrar, né, o ar correr dentro do quarto. Ela estava deitada na cama, estava conversando com uma amiga dela pelo celular. E de repente ela sentiu um frio absurdo. E assim, muito rápido. Estava quente e de repente estava muito frio dentro do quarto dela. Ela olhou para a sacada estranhando isso, tipo achando que estava entrando muito vento, alguma coisa assim. E quando ela olhou para lá, ela viu um menininho parado na sacada. Esse menininho tinha roupas antigas, ele estava com um shortinho preto, suspensórios, estava com uma meia comprida também na canela, cabelinho de gel, sabe? Tipo, era muito nítido, muito claro, como ela nunca tinha visto antes. E olhando para aquele menino, ela sabia que não era alguém vivo. Ela sabia que era alguém que já tinha ido para o outro lado. E esse garoto também não tinha cor. Ele era todo acinzentado. O olho dele era completamente branco e ele ficou ali só parado encarando ela. Na hora, a Ana Paula sentiu muito medo, mas ela também sentiu muita pena. Foi uma sensação muito forte, tanto de medo como de tristeza por ele. Então, a única coisa que ela pensou em fazer foi fechar os olhos e começar a rezar e orar por ele, para ele encontrar a luz, para ele, sabe, sair dessa prisão que ele estava. Ela ficou ali deitada, orando, pedindo para ele fazer a passagem, para ele encontrar o caminho da luz, conversando com ele também mentalmente, falando que ela não ia conseguir ajudar ele, que se ele ficasse aparecendo para ela não ia adiantar nada, porque ela não ia conseguir ajudar ele em nada.
A Ana Paula falou que ficou mais de 1 hora com o olho fechado ali, rezando, sem ter coragem de abrir e olhar para ver se ele ainda estava ali. Até que ela criou coragem e olhou e o garotinho tinha desaparecido. No momento que ela viu que ele tinha desaparecido, o calor do quarto voltou e aquele frio desapareceu assim, na mesma hora. Depois disso, ela nunca mais viu esse garotinho na casa dela, mas assim, ela vê outras coisas, ela sente outras presenças, escuta outras coisas, mas esse garotinho em especial ela nunca mais viu. Então, ela acredita que talvez ela tenha conseguido ajudar ele a fazer a passagem, né? Alguma coisa assim. É o que a gente espera, né? A próxima história é do meu seguidor Tiago. Ele pediu para não revelar o nome dele, então esse nome é fictício, mas enfim, vamos à história. No ano 2000, o pai do Tiago comprou uma casa e essa casa só tinha tido 2 outras moradoras antes. E ambas essas moradoras abandonaram a casa do nada e eles nunca entenderam o porquê delas terem saído assim abruptamente do lugar. Mas quando eles se mudaram, eles começaram a entender um pouco, porque essa casa tinha uma energia realmente muito carregada, muito pesada e muito ruim. O Tiago falou que várias vezes eles tiveram visitas, sabe, amigos que foram lá dormir na casa e ninguém nunca ficava até o final da noite. Todo mundo ia embora no meio da noite de forma estranha, falando que não queria ficar lá. Enfim, mas ninguém nunca falava exatamente o que tinha visto, o que tinha acontecido. Só ficava essa sensação esquisita. Ele falou que também já aconteceu de amigos, né, e parentes dele que são muito envolvidos em religião, tipo em espírita, em umbanda, que visitaram a casa e disseram que tinha alguma coisa muito sinistra ali, que eles tinham que dar um jeito de se livrar, de fazer uma limpeza na casa. Eles fizeram algumas limpezas, mas nada nunca deu muito certo, não. A energia continuava daquele jeito super pesada, super carregada. Teve até uma vez que um amigo da mãe do Tiago dormiu na casa deles e no meio da madrugada o cara levantou, pegou sal grosso e começou a jogar pela casa inteira. Quando eles acordaram de manhã, ninguém entendeu nada. A mãe do Tiago ainda ficou bem brava porque ficou achando que o cara estava querendo dizer alguma coisa sobre ela. Enfim, ainda teve esse desgaste aí. E nesse dia que esse cara jogou sal grosso pela casa inteira, o Tiago falou que ele não conseguia dormir. Chegou de noite nesse dia, ele não conseguia dormir. Toda vez que ele apagava a luz do quarto dele para tentar dormir, ele ficava com a sensação de que tinha alguma coisa ali dentro com ele, observando ele. Então ele não conseguia dormir e acabava acendendo a luz e ficando acordado mais um tempo. Essa sensação de que tinha alguém dentro do quarto começou a evoluir e começou a virar uma coisa que ele via pelo canto do olho, assim, uma sombra parada no canto do quarto. Só que toda vez que ele acendia a luz ou iluminava aquele canto do quarto, essa coisa não estava lá. Mas se ele apagasse a luz ou se ele não ficasse olhando diretamente para aquele ponto do quarto, ele via pelo canto do olho uma sombra parada ali. Em certo ponto da madrugada, o Tiago resolveu que ele ia tentar dormir, apagou a luz, deitou, fechou o olho e ficou tentando se concentrar para ver se ele conseguia dormir, porque ele realmente precisava dormir. Mas às 3 da manhã, em ponto, ele falou que estava lá tentando dormir quando ele sentiu alguma coisa pular na cama dele e vir andando. Só que o Tiago tinha um gato, então na hora ele pensou que era o gato dele. Ele continuou de olho fechado, tentando dormir, só que ele sentiu essa coisa vindo andando pela cama dele e parando bem próxima do rosto dele. O Tiago continuou tentando ignorar, só que como o gato dele não saía dali, ficava ali parado, olhando, encarando ele próximo do rosto dele, o Tiago ficou com medo do gato dele arranhar ele, alguma coisa assim, e resolveu abrir o olho e zangar com ele, tirar ele de cima da cama. Só que quando o Tiago abriu o olho e se virou para olhar para o gato dele, o que ele viu, na verdade, foi um cachorro todo preto, com o pelo nas costas todo arrepiado e os olhos completamente vermelhos, olhando para ele e rosnando. O Tiago tomou o maior susto da vida dele, levantou da cama, saiu correndo, acendeu a luz e não tinha nada lá. Ele procurou tudo no quarto porque foi tão nítido, foi tão claro que ele começou a duvidar da sanidade dele. Ele começou a achar que, não, realmente não é possível que eu imaginei isso. Tem alguma coisa aqui, tem um cachorro aqui dentro. Ele olhou tudo no quarto, a porta estava fechada, não tinha como nenhum cachorro entrar, ele não tinha cachorro, óbvio, ele só tinha um gato. O gato dele também não estava no quarto. Então, assim, ele não tem nenhuma explicação para isso que aconteceu com ele. Anos mais tarde, muito tempo depois, o Tiago e a família dele acabaram descobrindo que onde foi construída essa casa, quando ainda era só um terreno, aconteceu um crime ali.
Um homem foi levado para esse terreno e foi desmembrado com um facão. Ele também falou que ao longo dos anos eles encontraram um monte de coisa enterrada no terreno dessa casa, no quintal dessa casa. Tipo, coisas que pareciam oferendas religiosas, sabe? Velas, enfim, essas coisas assim. E ele também nunca entendeu o que era aquilo e não tem também explicação nenhuma para isso. A próxima história é da minha seguidora Lilian, e a Lilian falou que quando ela tinha 15 anos, ela morou numa cidade do interior que era bem pequenininha. E ela trabalhava de vez em quando como babá de 2 crianças de uma família, para os pais trabalharem, para esse tipo de coisa. Certa vez teve a festinha de encerramento de ano da escolinha dessas 2 meninas que ela cuidava. Eram 2 meninas de 5 e 6 anos. E a família convidou a Lilian para ir assistir essa festinha de encerramento, essa cerimônia que ia ter. E as meninas convidaram ela para dormir na casa dela com as 2 para elas brincarem, enfim. E a Lilian aceitou, porque ela gostava muito das 2 menininhas, eram 2 crianças que ela tinha muito carinho, então, claro que ela ia querer ver a cerimônia de encerramento e ia querer ficar com elas para ter aquela festa do pijama com as 2. Ela falou que na casa dessas 2 menininhas, no quarto delas tinha um beliche e uma cama de solteiro do outro lado, assim. Elas ficavam separadas por coisa de 2 metros. Era um quarto bem pequenininho e tinha um guarda-roupa e uma cômoda na outra parede. A Lilian dormiu no beliche na cama de cima, uma das menininhas dormiu na cama de baixo e a outra dormiu na cama de solteiro. Durante a noite não aconteceu nada, ela dormiu de boa, sem problema nenhum. Amanheceu, a Lilian acordou, ela falou que a primeira coisa que ela fez foi olhar para a cama de baixo para ver se a menina estava bem, a menina estava ali dormindo. Ela olhou para a outra cama, a outra garotinha também estava dormindo, apagada. E aí, quando a Lilian ia deitar de novo na cama, ela olhou para a direção da cômoda e tinha uma garotinha sentada no chão. Era uma garotinha loira, de cabelo cacheado, estava com um vestidinho branco e era um vestidinho bem antigo, sabe? Não era um vestidinho normal da época, dessa época aí que isso aconteceu. Era um vestidinho mais de época mesmo. A garotinha olhou para a Lilian, deu uma risadinha, levantou e saiu correndo do quarto. Detalhe, a porta estava fechada. A garotinha atravessou a porta. A Lilian falou que na hora ela ficou tão apavorada, tão assustada, que a primeira coisa que ela fez, sem nem pensar, foi levantar da cama e ir atrás da garotinha. E aí, quando ela chegou no corredor, ela viu essa garotinha entrando no quarto dos pais da menina, das 2 menininhas. E ela foi lá também sem pensar e abriu a porta. Na hora que ela abriu a porta, a mãe, que estava dormindo, acordou, olhou para ela e a Lilian estava tão pálida, com uma cara tão apavorada, que na hora a mãe entendeu tudo. Ela virou para a Lilian e falou: "Você viu uma garotinha loira?" A Lilian fez que sim, e ela falou: "Fica calma, não tem nada para você ficar com medo, volta pro quarto, deita e depois a gente vai conversar e eu vou te contar." E foi isso que a Lilian fez. Ela voltou pro quarto, deitou e mais tarde, durante o café da manhã, ela conversou com essa mãe dessas menininhas e a mãe contou para ela que desde que eles se mudaram para essa casa que ela vê essa criança ali. É a mesma garotinha sempre. E assim, na maioria das vezes ela vê pelo canto do olho correndo de um quarto para outro, de um cômodo para outro, mas às vezes ela vê nitidamente a menininha e ela não sabe quem é essa criança. Ela tentou procurar alguma coisa ali da casa, da propriedade, mas ela não conseguiu encontrar nada de história que encaixe nisso. E ela não tem muita explicação, ela só sabe que essa garotinha tá na casa dela, junto com ela e com as filhas. A Lilian também falou que tinha um cômodo, uma sala nessa casa dessa moça, dessa mãe, que ela não conseguia ficar quando ela estava trabalhando lá de babá, porque tinha uma sensação sufocante, assim, de que você estava sendo observado, tinha alguém ali com você, alguém querendo o seu mal mesmo, sabe? Era uma coisa pesada. Então, ela nunca conseguia ficar muito nessa sala, mas ela nunca viu nada lá, era só essa sensação mesmo. E a Lilian também contou que depois de um tempo essa família se mudou dessa casa porque eles não conseguiram ficar lá, porque começou vendo essa menininha e depois as coisas foram piorando. E aí até que chegou um ponto que eles não aguentaram ficar lá. Mas a Lilian falou que foi a primeira vez que ela teve contato, assim, direto com o sobrenatural e que foi muito nítido, que ela viu muito claramente, sabe? Que foi apavorante para ela. Foi uma situação muito assustadora. E principalmente por ela ter
sido validada pela mãe da menina, né? Que viu a mesma coisa que ela várias vezes. Então, assim, realmente é assustador. A próxima história é do meu seguidor João. Ele também pediu para não ser identificado, então esse nome é fictício. Mas o João falou que em 1995 ele ainda era bem jovem e aí ele foi para uma festa de Ano Novo. Ele saiu antes um pouco para encontrar com os amigos dele, fazer um esquenta antes de ir para a festa. E aí, quando ele chegou nesse esquenta, um dos amigos dele falou: Ah, vai vir o fulano e o ciclano também. Que eram dois caras que eram gêmeos e que eram amigos desse amigo do João. O João já tinha conhecido esses dois gêmeos e, assim, eram pessoas normais, caras normais, ele não tinha nada contra eles. Então, tipo, beleza, eles vêm, beleza. Só que nesse dia, eles chegaram na festa e aí eles encontraram com esses dois gêmeos na porta da festa, subiram pro lugar. E ele falou que a noite inteira um dos gêmeos estava com um comportamento muito estranho. O cara tava meio fora da realidade, sabe? Parecia que ele tava doidão. Ele ficava encarando as pessoas, ficava rindo do nada, umas coisas estranhas. E em certo ponto da noite, esse cara começou a encarar muito o João. Tipo, ele ficava parado do lado do João, olhando dentro da cara do João, assim, com um sorriso, sem parar. E claro que essa situação estava deixando o João bem desconfortável. O João falou que ia de lugar em lugar na festa, tentando fazer esse cara se perder dele, para ele parar com isso, mas ele não sumia. Assim, quando o João achava, agora eu consegui me livrar dele, o cara aparecia do nada e ficava lá encarando ele, tipo, super perto da cara dele, encarando ele e sorrindo. O irmão e os amigos também tentavam tirar o cara de perto, vinha e falava com ele: vamos sair, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para tentar distrair ele, tirar ele de perto, mas o cara sempre voltava e ficava encarando o João. Até que eles cansaram da festa, a festa não estava muito boa também, e decidiram ir embora. O João falou que eles estavam andando na rua, todo mundo conversando, e esse cara continuava encarando ele de maneira esquisita. Até que, de repente, esse cara andou um pouco mais rápido para ficar na frente do João, parou na frente do João, se ajoelhou na rua e ficou encarando ele assim, como se ele, sei lá, sabe, encarando ele como se ele fosse o sol. O João ficou tipo: cara, o que você tá fazendo? Levanta daí. E o menino não falava nada, só ficava encarando ele com aquele sorriso bobo, esquisito. O irmão do outro cara, né, o gêmeo, chegou perto do João e falou: pô, desculpa, meu irmão tá doidão, não liga não, ele tomou uns negócios aí, enfim, e pediu desculpa. O João falou: não tem problema não, tal, mas foi uma situação esquisita pra caramba e desconcertante, né? Mas aí os amigos tiraram ele do chão, fizeram ele levantar e continuar andando e, tipo, ficaram meio que agindo como um escudo entre ele e o João pro cara parar de encarar o João. Aí, beleza, cada um foi para sua casa, chegaram nos pontos, né, que cada um foi pro seu lado de casa, e o João não viu mais esse cara durante um tempo. Um tempo depois, o João encontrou com aquele amigo, que era o amigo dos gêmeos, né, que tinha convidado eles para a festa. E aí esse amigo falou: cara, você tá sabendo o que aconteceu com os gêmeos? E o João falou: não, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Me conta, tal. E aí o cara contou que aquele cara que tava, o gêmeo que ficou encarando o João, naquele dia, foi para casa, dormiu. No dia seguinte ele acordou, levantou, foi na casa da tia dele, esfaqueou a tia dele e ficou esperando a polícia chegar. A tia dele não morreu, graças a Deus, assim. A polícia chegou a tempo de intervir e ela receber atendimento médico. O cara foi preso, claro. E quando ele foi preso, ele falou que ele tinha feito aquilo porque ele tinha conhecido Deus na noite anterior e que Deus tinha mandado ele fazer isso. E aí, o João, na hora, lembrou daquela hora que o cara se ajoelhou na frente dele e ficou olhando para ele como se ele fosse a coisa mais magnífica do universo. E começou a entender que talvez, né, muito provavelmente, esse cara estava alucinando e estava achando que João era Deus e que João estava mandando ele fazer isso com a tia. Pois é. A próxima história é da minha seguidora Márcia. A Márcia também pediu para não ser identificada, então estou inventando o nome para ela. Ela contou que isso aconteceu em 1990. Na época, ela e o namorado estavam indo para casa, eles estavam de carro.
E aí, quando eles estavam, tipo, a 2 minutos da casa dela, o namorado dela pisou no freio, tipo, parou o carro muito bruscamente. Quando ela olhou pra rua, tinha um cara caído no chão no meio da rua. Esse cara estava ajoelhado de uma maneira muito estranha e com o rosto colado no chão. Eles desceram do carro para ver se tinha como ajudar esse cara. E quando eles chegaram lá, o cara estava com o olho arregalado, ele estava coberto de suor, ele era careca, meio gordinho. Ele estava ajoelhado, como eu falei, né, sentado ajoelhado, com o rosto no chão, colado, olhando na direção do carro. E ele estava completamente imóvel. Eles chamaram pelo cara, tipo, gritaram, falaram com ele, oi, você precisa de ajuda e tal. E nenhuma reação, o cara continuou ali, imóvel. E aí eles foram chegando perto, tentando falar com o cara, e nada, o cara não respondia, até que eles chegaram perto o suficiente que o namorado da Márcia colocou a mão no cara e o cara estava completamente gelado. Então o cara, né, gente, não estava vivo. Na hora, eles tomaram o maior susto, porque eles não imaginavam que o cara estava morto, e eles entraram de novo pro carro e foram correndo para casa para poder ligar para a polícia, porque 1990, né, gente, não tinha celular. Então, pelo menos eles não tinham celular, né? Eles correram para casa, ligaram para a polícia, passaram o endereço, falaram onde estava, como era o cara, descreveram tudo. Um tempo depois, a polícia liga de novo para eles, perguntando mais detalhes, perguntando as ruas paralelas, sabe, tentando localizar melhor. Eles passaram tudo, e aí a pessoa lá da polícia que estava falando com eles falou que um policial foi, e que realmente foi no lugar certo, que eles só queriam confirmar mesmo, mas que não tinha ninguém na rua. E que eles patrulharam a região e não encontraram ninguém caído na rua. Nos dias que se seguiram, a Márcia e o namorado dela ficaram olhando televisão, telejornal, o jornal mesmo de papel, tentando achar alguma notícia, se alguém tinha encontrado esse cara, mas nunca mais eles tiveram nenhuma notícia, eles não fazem ideia de quem era aquele cara, o que ele estava fazendo ali no meio da rua, caído daquela maneira, e nem aonde ele foi parar, né? Porque, enfim, até onde a gente sabe, mortos não andam, né? E para finalizar, a última história vai ser da minha seguidora Elissa, e a Elissa tem várias histórias de encontros com o sobrenatural, de situações que ela passou ao longo da vida. Então vamos começar com a primeira. A primeira história que a Elisa viveu foi aos 8 anos de idade. Ela falou que a família dela é toda da igreja messiânica e nessa igreja é muito comum os fiéis visitarem outros fiéis para fazer apoio, oração, enfim, fazer um trabalho ali junto com os outros fiéis, com a comunidade da igreja. E a mãe dela fazia isso bastante. Ela visitava outros fiéis, ela orava junto, enfim. E tinha uma moça que elas visitavam bastante. Essa moça tinha um filho que tinha dependência química e era um rapaz muito legal, muito gente boa, com um coração muito bom, só que ele tinha se envolvido com coisas erradas e não tinha conseguido sair dessa com tanta facilidade. Então, a mãe dela estava sempre visitando essa família para tentar ajudar, para orar, para oferecer conselhos, enfim. Então, eles iam muito na casa dessa família e a Elissa e esse rapaz tinham um relacionamento muito legal. Ele era muito gentil com ela, ele brincava com ela quando ela estava ali. Enfim, eles faziam jogos, ele dava muita atenção para ela e ela gostava muito dele. Um dia, a Elissa acordou super cedo e aí ela viu que a mãe dela não estava em casa, que só estava ela e a irmã. Mas ela não achou isso tão estranho, porque a mãe dela costumava sair às vezes para fazer coisa da igreja muito cedo, então ela só levantou, foi até a cozinha e começou a tomar o café dela. Enquanto ela estava ali sentada tomando café, esse rapaz entrou na cozinha, sentou na mesa junto com ela, falou com ela que gostava muito dela e que ela ia ter que ser muito forte, que era para ela não se desesperar, que era para ela ficar firme. Ele falou que ele ia ter que ir embora, mas que ele sempre ia estar tomando conta dela e sendo um companheiro dela à distância. E se despediu, levantou e foi embora. Assim que esse rapaz foi embora, a mãe da Elissa chegou em casa.
E aí, assim que ela chegou, a Elissa contou pra ela: ah, o fulano veio aqui, conversou comigo, falou isso e isso pra mim. A Elissa falou que a mãe dela só ficou olhando pra ela sem falar nada. E tipo, ah, então tá, minha filha. E continuou fazendo as coisas de casa que ela tinha pra fazer. A Elissa também continuou fazendo as coisas dela. E foi só esse episódio que aconteceu, sem problema nenhum. 2 anos depois, a Elissa descobriu o que tinha acontecido naquele dia. Naquele dia, a mãe da Elissa tinha saído super cedo porque tinham ligado para ela, porque esse rapaz tinha sido encontrado sem vida e no bolso da camisa dele estava um cartão com o telefone da mãe da Elissa. E como ele estava sem documentação, sem nada, as pessoas que encontraram ligaram para aquele número para tentar identificar ele, e, enfim. Aí a mãe da Elissa tinha ido até lá para identificar o rapaz e para ligar para a família e fazer todos os trâmites necessários nesse caso. Ele tinha só 18 anos. Elissa falou que até os 12 anos ela sentiu a presença desse rapaz ali com ela, ajudando ela e cuidando dela. Depois disso, ele seguiu o caminho dele. A segunda história da Elissa aconteceu quando ela tinha 14 anos. Ela falou que a família dela tinha uma creche, uma escolinha. E como todo empreendimento familiar, todo mundo ajudava, todo mundo trabalhava, inclusive a Elissa. Numa noite depois do expediente, a Elissa estava lá ajudando a mãe dela a guardar tudo, a limpar as coisas. E ela estava guardando uns produtos dentro do banheiro onde eles davam banho nos bebês. Quando ela olhou para o espelho, ela viu uma criança passar correndo e rindo. Na hora, ela saiu correndo atrás, mas ela não viu mais a criança sumiu. Então, ela foi direto na mãe dela perguntar: mãe, ainda tem alguma criança aí? Acabei de ver uma criança correndo e tal. E a mãe dela falou: não, só tá a gente aqui, já foi todo mundo embora. No dia seguinte, a Elisa saiu da escola, a mãe dela foi buscar ela, e aí elas estavam passando de carro pela rua e elas iam passar em frente à creche da mãe dela. Quando elas passaram lá em frente, a Elissa viu uma coisa parada em frente à creche. Era um ser, só tinha o formato de uma pessoa, mas era completamente preto e tinha as mãos muito compridas, quase tipo batendo no chão mesmo. A Elissa falou que ela sentiu o maior medo da vida dela quando ela viu aquela coisa ali parada. Ela falou que de tudo que ela já viu e já, sabe, teve de experiência sobrenatural, essa foi a com a energia mais ruim e mais negativa que ela já tinha visto. Aquilo ali deu até um embrulho no estômago dela na hora que ela viu. Na hora ela falou com a mãe dela o que ela tinha visto. A mãe dela deu até a volta no quarteirão para passar de novo em frente à creche, só que na segunda vez não tinha nada. Dias depois, a creche foi arrombada e assaltada. Depois disso, a mãe da Elissa pediu para um amigo dela, que era médium, para ir lá na igreja e dar uma olhada, enfim, ver o que ele sentia. E ele andou pela creche, falou com ela que tinha alguma coisa muito ruim, que essa coisa estava se ligando a ela, a mãe. E quando ele estava indo embora, ele perguntou para Elissa se ela tinha visto alguma coisa. E aí ela contou da criança que ela tinha visto e desse ser que estava parado em frente à creche. E na hora o médium falou com ela que o ser continuava lá, que ele estava vendo. E ele falou com a Elissa que realmente tinha uma criança dentro da escola, que essa criança estava sentada numa sala específica naquele momento ali. Ele falou que esse ser era muito ruim e que ele estava ligado a uma pessoa que frequentava ali a creche e que essa pessoa tinha pedido coisas para esse ser e prometido coisas para ele em troca. Só que essa pessoa não tinha feito essas coisas. Então ele estava ali para cobrar as coisas que tinham sido prometidas para ele. Depois disso, a família da Elissa fez bastante oração ali na creche e aí as coisas foram melhorando e foram ficando normais e parou de ter qualquer coisa ali. A próxima história aconteceu com a Elissa quando ela tinha 26 anos. E essa é triste para ela porque envolve a morte da avó materna dela. Nessa época, a Elissa e o marido dela estavam morando em cidades diferentes por causa de trabalho. E nesse dia, o marido dela estava em outra cidade, então ela estava sozinha. Ela foi dormir, foi um dia normal, e ela começou a ter um pesadelo muito esquisito. Nesse pesadelo, ela entrava numa casa que era igual à casa do avô dela, só com algumas coisas diferentes. Sabe, alguns objetos de decoração, algumas cores diferentes, mas a casa em si dava para identificar que era a casa do avô dela.
As paredes dessa casa do sonho tinham tons de amarelo e as camas tinham colchas vermelhas. Numa dessas camas de um dos quartos, a Elisa deu de cara com uma mulher sentada. Essa mulher estava ali na cama, ela tinha a pele preta e ela estava com roupas de época e ela estava segurando no colo uma cabeça de uma pessoa, uma cabeça humana. Uma cabeça que tinha cabelos completamente brancos. De repente, essa mulher olhou para Elisa e falou: "Ela morreu, ela morreu." Nessa hora, a Elisa acordou com um susto e viu que tinha alguém batendo na porta do quarto. Ela abriu e era a sogra dela, falando que o marido dela tinha se atrasado, mas que ele já estava na estrada e que ele ia chegar em tal horário. A Elisa estava tão pálida que a sogra dela, na hora, olhou para ela e falou: "Meu Deus, o que aconteceu?" E aí ela contou do sonho, falou: "Nossa, tive um sonho horrível." Quando ela acabou de contar o sonho, o celular dela tocou. Ela foi atender, era a irmã dela para contar que a avó dela tinha falecido. Até hoje a Elisa não consegue entender esse sonho, mas ela sempre viu aquilo como um recado de que a avó dela ia falecer. Mas ela nunca não consegue entender, porque ela não sabe quem era aquela mulher, não entendeu nada da simbologia desse sonho. Ela só vê aquilo como um presságio de que a avó dela ia partir. A segunda história aconteceu quando ela tinha 28 anos e também envolve sonho. A Elisa teve um sonho que ela estava sentada no banco de trás de um carro, ela era criança, e num ponto específico da estrada, de um lugar específico, ela conseguiu identificar no sonho, o carro aquaplanava, começava a rodar na pista e acabava capotando. A Elisa acordou apavorada com aquele sonho, foi muito real mesmo. E passou uns dias, o marido da Elisa teve que viajar para outra cidade onde eles tinham um apartamento, porque eles estavam vendendo esse apartamento dessa cidade, e ele tinha que ir lá para resolver algumas questões. A Elisa falou que não ia, que ela ia ficar em casa, e os sogros dela falaram que iam junto com ele para resolver uma outra questão que eles tinham lá também na cidade. Foi o marido dela num carro e os sogros no outro, porque, enfim, o marido dela ia só resolver esse negócio e voltar, e os sogros iam ficar lá. Bom, o marido dela estava indo dirigindo na frente e os pais dele estavam dirigindo um pouco mais atrás. Naquele exato ponto da estrada do sonho da Elisa, o carro aquaplanou e eles capotaram. Graças a Deus ninguém sofreu nada, foram só hematomas, coisas superficiais, mas a Elisa também não consegue explicar esse presságio que ela teve desse sonho. E para finalizar, a última história aconteceu quando a Elisa tinha 29 anos, ela trabalhava numa loja de móveis rústicos e ela falou que a energia dessa loja era bem carregada também. Acontecia muita coisa errada nessa loja de questão trabalhista, a dona era bem grossa com os funcionários, então assim, tinha uma energia ruim no lugar por conta de todas essas questões. E tinha uma máquina de café nessa loja, né, onde os clientes poderiam se servir de café e os funcionários também. E nesse dia, a Elisa falou que estava com muita xícara na pia e ela olhou aquilo e falou: "Ah, quer saber? Eu vou resolver isso aqui, vou limpar isso aqui, porque tá só acumulando xícara aqui e uma hora a gente vai querer tomar café e não vai ter uma xícara limpa." Então ela ficou ali limpando, lavando as xícaras. Até que ela escutou um barulho e ela olhou para trás e ela viu uma colega de trabalho dela passando com um rapaz de jaqueta clara, loiro, passando, vindo andando atrás dela. E os dois entraram para o escritório da loja. A Elisa terminou de lavar as xícaras e foi lá para o escritório. Quando ela chegou lá, estava a moça sozinha, não tinha nenhum rapaz com ela. E aí a Elisa perguntou, falou: "Ah, quem que era o cara que estava com você? Já foi embora?" E a menina ficou olhando para ela e falou: "Elisa, não tinha ninguém aqui, não veio ninguém aqui no escritório, tá só a gente aqui." E aí a Elisa falou com ela: "Não, eu te vi, eu estava lavando as xícaras e eu vi você passando com um rapaz, louro, com jaqueta." Descreveu o rapaz todo. Ela falou que conforme ela foi descrevendo, a colega dela foi olhando para ela com o olho cada vez mais esbugalhado. E no final ela estava, tipo, ela terminou de descrever e a amiga dela ficou muito triste e falou: "Ah, cara, eu sei de quem que você está falando. Você está falando do meu primo." Ela falou que esse primo dela tinha morrido num acidente e justamente ali perto da loja, na rua. E foi um acidente muito grave, sabe? Uma coisa que aconteceu assim, do nada, e que foi muito traumático para a família dela. E que ela era muito apegada a esse primo. Então, fazia sentido ele estar ali com ela. A Elisa falou que nunca mais viu nada nessa loja, que foi só esse episódio mesmo, mas que a energia do lugar era realmente muito ruim. Mas ela não trabalha mais lá, então, graças a Deus, ela não está mais ligada a essa energia ruim.
isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você tem alguma história bizarra, algum acontecimento que te assustou na sua vida e que você quer me contar para vir aqui para esse podcast, me manda sua história por escrito, por e-mail, pro e-mail medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e a gente se vê no próximo episódio. Beijos!